Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cumprimento, a todos com a perfeita paz do Senhor Jesus. Estarei trazendo uma mensagem hoje, a qual o Senhor colocou no meu coração durante o dia. E hoje eu quero trazer essa mensagem para vocês. Vamos orar a Deus para que o Espírito Santo venha ministrar, então, esta palavra. Soberano Deus e eterno Pai, Deus poderoso e maravilhoso, ó Deus. Eu peço perdão e misericórdia, Senhor, dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas iniquidades, Senhor, meu Deus. E eu oro neste momento que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir e nos ensinar e venha nos orientar sobre esta palavra, a qual o Senhor já tem plantado no meu coração. Que assim também o Senhor plante no coração desta pessoa que está assistindo esse vídeo. Então aqui estaremos lendo então Apocalipse, número 2, em verso 1, que é a carta às 7 igrejas da Ásia, Então é a primeira carta ao qual o Senhor escreveu para o anjo da igreja, então, de Éfeso, Então a palavra do Senhor diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Quando não brevemente, a ti virei e tirarei o seu lugar, o teu castiçal. E não te arrependeres, tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao que vencer, da lei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então aqui nesta primeira carta, porque foram 7 cartas, e o Senhor, ele tinha as suas controvérsias contra essas igrejas, porque estava tendo muito problema, por conta de quê? Vamos continuar então aqui o texto, A palavra diz assim: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. No meio da casa de Deus hoje, da igreja, nós estamos tendo muita dificuldade, por conta que está se levantando e crescendo dentro da casa do Senhor muitos falsos profetas, falsos pastores, muitos falsos obreiros, muitos lobos disfarçados de ovelha. E então aqui ele estava falando: eu sei que tu não suporta os maus, porque no meio da casa do Senhor, que não era para ter essas coisas, também tem os maus. Nós sabemos que a igreja é o lugar onde a gente vai para nos arrepender, buscarmos uma vida melhor, para a gente deixar toda aquela vida de pecado, aquela vida de engano, de mentira, de tudo que não presta para trás. Porque não vamos dizer, só tem santo na igreja. Não, nós estamos indo para a igreja para nos limpar e buscar essa santidade, para aprendermos a nos santificar. Então é pelo sangue de Jesus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele envia o Espírito Santo dele para nos convencer do pecado, para nós ir limpando a gente daquela sujeira, daquela mácula de pecado, nos dando uma vida nova, novos pensamentos. Porém, tem pessoas que não querem ouvir o Espírito Santo. Tem pessoas que querem fazer por vontade própria, que não aceitam o Senhor Jesus como pastor. E então aqui estava tendo essa dificuldade, esse problema. E então aqui, só que lá em Éfeso tinha o cristão verdadeiro, tinha aqueles que estavam buscando, perseverando também. Ali também tinha aqueles que eram raiz, que não aceitava o mundanismo entrar na igreja,
não aceitava a saia curta entrar na igreja, a doutrina de Jezabel, a unha comprida, a maquiagem, porque nós sabemos que nada disso edifica. Porque isso tudo é o quê? É um engano, uma mentira. Isso não é nosso. Não é a nossa beleza natural. É fake, né? É uma coisa enganosa, mentirosa. Então aqui a palavra de Deus diz assim, ó. E tu o achastes, né? Dizem ter apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos. Porque tudo que não é verdadeiro é o quê? Mentira. É engano. Então nós temos que continuar buscando o que? O discernimento espiritual. Para que a gente não venha a ser enganado. Porque a palavra de Deus que a gente tem que buscar os dons do Espírito para que nós não venhamos a ser enganados. Porque até os escolhidos, né, poderiam ser enganados, porque hoje a maneira que nós estamos levando o evangelho, muito no oba-oba, cada um faz o que quer, cada um ora da mesma maneira que quer, cada um entende da maneira que quer, ninguém quer ser mais coordenado por pastor nenhum, querem ser os seus próprios pastores, querem governar a sua própria vida, esquecendo que entregaram um dia a vida para Jesus, e que agora não vive mais eu, mas ele vive em mim. Agora não é mais a minha vontade, não é a vontade da minha carne. A minha carne tem a vontade, o desejo dela, mas agora não é esse que tem que prevalecer. Agora a vontade que tem que prevalecer é a vontade do Espírito Santo. É a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Mas muitos não querem, né? Querem só ficar lá, né? Estamos num tempo onde só tem gente que quer mandar. Coordena, querem mandar em tudo. Querem mandar no ministério do irmão, da irmã, né? Mas não botam a mão para fazer, só querem mandar. Só querem se meter onde não foi chamado. Então estamos vivendo dias trabalhosos, verdadeiramente, dentro da igreja. E ainda continuando a palavra. E a palavra continua. E sofrestes e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Esses são os verdadeiros. Que estavam ali, prevalecendo, né? Mesmo vendo tudo que estava acontecendo, porque hoje em dia a gente não pode falar mais nada, né? Hoje em dia eles querem calar a boca dos profetas verdadeiro. Eles não aceitam mais repreensão, porque não é mais o Espírito Santo que manda na igreja. Agora quem manda é o irmão, é a irmã, né? Agora quem manda é a corja, né? É os nicolaítas. Quem manda agora é quem? É a sinagoga de Satanás. Por quê? Porque eles não querem entrar no céu, mas eles querem impedir aqueles que querem entrar. Mas o Senhor, ele está voltando. Ele vai arrebatar a noiva dele, né? E aqueles que tiver preparado, ele vai levar. E você que está aí atrapalhando, colocando impedimento para o teu irmão entrar no céu, o Senhor, ele vai ter contigo. O Senhor, ele vai ter contigo, né? Porque está impedindo o irmão de buscar. Estão enganando. Ai, os profetas mentirosos. Deus manda a gente ler a Bíblia. Se está sendo enganado é porque não está lendo a Bíblia, né? Porque está indo só no que os outros falam. Vai conferir na palavra se aquilo ali que ele está falando é verdadeiro. Mas hoje em dia nós estamos num tempo que ninguém quer ler. Ninguém quer buscar. Todo mundo quer o quê? Só ir na internet ver. Não sabe nem se aquilo ali que está pregando é verdade. Tem um monte de pastor aí que nem igreja tem, que nem congrega, mas estão ali dizendo que são pastores. Tem um monte de profeta que entrega profecia, que entrega revelações, não sabe nem quem é que está revelando. Se é o Espírito Santo de Deus ou se é o espírito maligno de Satanás, né? Por quê? Porque não busca discernimento de Deus, porque não ora, porque não lê palavra, mas depois querem falar que a culpa é da igreja. Jesus não tem culpa, a igreja não tem culpa. Quem tem culpa é eu, é você, que não lê a palavra de Deus e se deixa ser levado e enganado. Porém, né, o Senhor ainda orienta na palavra deles, porque na casa do Senhor, como diz, né, nem todo mundo que está em Jerusalém é de Jerusalém. A gente tem que saber discernir quem é e quem não é. A gente tem que saber quem é santo e quem não é, quem é da igreja e quem não é. Não adianta olhar só pela vestimenta, tem que olhar a conduta, tem que olhar o testemunho da pessoa. Porque hoje em dia, né, a gente não pode ir só pelo olhar. Temos que ver o comportamento, porque o comportamento ele fala mais que palavras. Então, continuando a palavra do Senhor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Porque o Senhor diz o que aqui? Que ele tinha algo contra aquela igreja, né? Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. O que é a primeira caridade? É o primeiro amor. Quando a gente chegava cedo para a oração.
quando a gente fazia campanha, jejuava, quando a gente ia fazer visita no lar, quando a gente ajudava com as crianças, quando a gente, né, ia cedo para a casa de Deus, quando a gente ia ensaiar no coral o louvor, né? Hoje em dia não querem nem ensaiar mais. Não querem ensaiar, não querem orar, não querem fazer visita, só querem sentar no banco. Querem só receber. Mas quando levantaram a mão para Jesus, Jesus falou assim, ó: serviço, minha filha. É só ler a Bíblia. Né? Ministério. Ministério é o quê? Trabalho. Ministério é trabalho, não é sentar no banquinho e ficar sentada recebendo, não. Tem um momento de receber. Mas também tu tem que te levantar e ir à luta e trabalhar. Tu tem um ministério, tu ganhou um ministério. Tu tem que exercer o trabalho ao qual o Senhor colocou na tua mão. Glória a Deus. Então o Senhor diz aqui, né? Eis que tenho contra ti, porque não está buscando mais o primeiro amor. Claro, nós não somos mais como antigamente. Quando a gente entra na igreja, a gente não vê os defeitos, a gente só vê as qualidades. E quando a gente começa a trabalhar, vem o impedimento. Mas não é por isso que nós temos que parar. Deus diz o quê? Que o fardo dele é leve. Ele não falou que não tinha fardo. Ele falou que é leve. Por quê? Porque ele vai te ajudar a carregar. Apesar de nós, eu e tu não estávamos lá quando ele estava carregando aquela cruz que era minha e tua. Era ele que estava lá. Quem ajudou ele a carregar aquela cruz? Né? Não foi eu nem tu. Mas ele nos ajuda a carregar a nossa cruz. E continua na palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Né? Então o Senhor aqui estava concordando com eles. Que o Senhor também concorda. Que o Senhor também não... Né? Eles aborreciam os nicolaítas. Né? Eles não aprovavam, né, o ministério do falso profeta, do falso pastor, né, do falso levita, porque hoje também tem muita gente hoje em dia que acha que é levita, acha que levita é só louvar, porque não leu Bíblia. Há muitas outras coisas, porque não leu Bíblia, mas acha que é só pegar o microfonezinho, né? Bom, então o Senhor diz o quê? Aqui na palavra dele, que eu também aborreço os nicolaítas. Quem é os nicolaítas na igreja? É aquele que não quer fazer nada, mas quer impedir o irmão de fazer. O irmão quer fazer uma campanha, se levanta contra o irmão. O irmão quer fazer uma oração, se levanta contra o irmão. O irmão quer trazer a palavra, não pode abrir a boca porque não pode falar mais dentro da igreja hoje. Porque se tu falar, tu é perseguido. Se tu falar, tu não sabe. Não está sendo usado por Deus, porque só eles são usados. Quem são os nicolaítas? Aqueles que não vão entrar no céu, que não querem entrar no céu, né? E fazem de tudo para o seu irmão também não entrar. Fazem de tudo para o próximo não entrar. Esses são os nicolaítas, né? Então o Senhor era contra essas pessoas, né? Que se dizem de Deus, mas que verdadeiramente não dão um bom testemunho. E a palavra de Deus diz assim: maldito é aquele que dá mau testemunho, né? Que Deus, ele abomina, né? Aquele que dá mau testemunho é pior que o infiel, é isso que está escrito. Então, a gente tem que cuidar do nosso testemunho, o meu testemunho eu tenho que cuidar, porque se eu der mau testemunho, quem vai me cobrar vai ser Jesus. Porque eu estou carregando o nome dele. Eu digo que eu sou cristã e vou fazer o quê? Vou ficar fazendo fiasco na rua, vou ficar virando a cara para um, virando a cara para o outro. Que cristão é esse que não tem amor no coração? Vou ficar apontando e acusando a minha irmã, fazendo difamação da vida dela, mentindo, enganando. Que cristão é esse? Então esses são os nicolaítas e o Senhor era contra esses. Os que dizem que são, mas que não são. E continua a palavra do Senhor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Então, ainda assim, mesmo com as controvérsias, mesmo essa igreja, a primeira igreja que ele está mandando a carta, ter, né, alguns porém, né, não eram tantos como outras que temos aqui, ainda assim o Senhor diz, né, para eles perseverar, para eles vencer, porque aquele que vencer vai comer o quê? Do fruto da árvore da vida, vai ter vida eterna, porque com o nosso Senhor, com o nosso Jesus, a gente tem vida eterna, vida com abundância, Ele está nos aguardando, nos esperando. E para você, nicolaíta, que fica impedindo o teu irmão de entrar no céu, que fica arrumando empecilho, impedimento, tudo tu acha defeito na casa de Deus, vai te converter. Para de olhar defeito na vida dos outros, dobra o teu joelho e pede para Deus mostrar os teus.
né? Pede para Deus misericórdia dos teus pecados. Para de ficar arrumando pecado pro teu irmão, pro teu próximo. Para de ficar mentindo, enganando, adulterando. Porque esses são os nicolaítas. E o Senhor é contra o nicolaíta na igreja, né? E você que está perseverando, continua perseverando. Continua ouvindo o Espírito Santo, porque tu viu o que o Senhor vai nos dar? Tu viu que o Senhor está nos prometendo? É muito maior o que tem nessa terra. Tá? Ele está nos prometendo vida eterna. É isso que ele está nos prometendo. Ele está nos prometendo aqui o fruto da árvore da vida, né? E quem come da árvore da vida terá o que? Vida eterna. Então o que Deus está nos ofertando é muito maior. É incomparável com o que este mundo oferece, com o que Satanás oferece. Então não se deixe enganar por essa sinagoga de Satanás que tem se levantado nas igrejas hoje. Busca a orientação do teu Espírito Santo, busca a orientação de Deus, de Jesus. Clama ao Senhor, porque ele diz: clama a mim e responderei-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes e grandes, né? E a mão do Senhor, ela não está encolhida, nem o ouvido está gravado para que não ouça. Então escuta o Pai, escuta o Filho, escuta o Espírito Santo. Não fica dando ouvidos para aqueles que nem palavra lê, para as palavrinhas fiadas, conversa fiada. Ouve a palavra, o Senhor exorta sim, o Senhor corrige sim, mas ele só corrige o filho que ama. Então se ele está te corrigindo, se a palavra dói e está batendo, agradeça a Deus, porque ainda ele te ama, ainda ele quer te salvar e quer te resgatar e levar com ele. Não dá ouvido para aqueles que não querem seguir a palavra de Deus. E quando tu vê algo na igreja, em vez de, né, a gente acusar, se levantar, vamos orar, vamos clamar ao Senhor e pedir ajuda dele, orientação dele, para ver o que nós possamos fazer para que aquilo ali venha a ser, né, interrompido, para que aquilo ali venha, né, mudar aquela situação, aquele cenário, porque o Senhor, em vez de a gente acusar, a gente tem que pedir para o Senhor discernimento e como que nós podemos fazer diferença, e em vez de acusar o nosso irmão, de apontar, em vez de, né, buscar o mal do próximo, vamos buscar a orientação do Senhor, de como que nós podemos convencer, orientar, e vamos pedir para o Espírito Santo, né, tocar no coração daquela pessoa, porque eu e você, a gente não convence o homem do pecado, a gente não convence ninguém do seu erro, do seu engano, mas o nosso Senhor, o Espírito Santo, ele convence, porque ele é o Espírito da verdade, e todo aquele que é tocado pelo Espírito Santo é convertido, ele reconhece o seu pecado, o seu erro, ele busca orientação, ele pede perdão, né? Ele busca estar sempre aos pés do Senhor, clamando a misericórdia, porque o Senhor é divino. Permaneça firme no Senhor, continue buscando, continua da maneira que o Espírito Santo te ensinou a ser. Não cobice as coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo é podridão, é engano, né? Confia em Deus, confia em Jesus, confia no Senhor, que grande será, né, a alegria que tu terá no dia que você subir ao reino dos céus e herdará com ele o reino eterno, porque o Senhor é bom. Que Deus abençoe vocês. Amém.